Paula, sou advogada. Quem está aqui comigo? Laércio Esteves, advogado tributarista. Ah, muito bom. Hoje Mas a gente desde vai falar... 1986, hein? o senhor tem muita experiência nesse Nossa, assunto, né? como tem. Então tá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a reforma tributária, né, Laércio? Sobre as mudanças que a gente tem aí, sobre que tributo que a gente mantém, o que não mantém, será que substitui tudo? Como é que funciona? É engraçado quando a gente fala reforma, né? Por que se reforma uma coisa? Porque não está adequada. Não tá muito bom, Não né? está bom, está com defeito. E quais são os tributos hoje que o legislador enxergou como defeito, Camila? Vamos citar 6 aqui pro pessoal, então, né? Então, tem o PIS, Tem o COFINS. o COFINS, Aham. o IOF sobre seguros, não é o Sim. IOF completo, Tem o IPI o ICMS e também o ISS. Ó, Exatamente. ICMS estadual, ISS municipal. Esse ISS sempre foi motivo de muito problema, porque as pessoas, por exemplo, locação não é serviço, então eu não quero tributar ISS, o município queria O tributar. Estado sempre em cima, o município sempre em cima, né? Sempre em cima. E jurisprudência, e tribunal, todo mundo daí- se degladiando. Exatamente. E daí esses dois, eles serão substituídos justamente pelo IBS. Assim, a fusão, né? Aham. Eu diria o seguinte, eles uniram esses dois tributos, de um lado o ICMS, do outro lado o ISS. Virou o IBS. Só que mais amplo, né, Camila? Sim, assim, de uma forma bem simples, né? Seria como se fosse a união, mas ele vai ser mais complexo, né? A gente vai abordar até alguns Perfeitamente. critérios mais pra frente. E é por isso que a gente chama de um imposto subnacional. Um imposto não, né? Um tributo subnacional ali. Porque ele engloba tanto o Estado quanto o município. Perfeito. E no âmbito federal, que a gente tem PIS, COFINS, IOF, IPI, a gente vai ter a substituição pelo CBS, né? Perfeito. O que é a CBS? É uma contribuição sobre bens e serviços. Olha, vamos falar uma coisa. A CBS e o IBS, eu diria o seguinte, são dois irmãos gêmeos. Isso. Um nasceu menino, que é o IBS. O outro nasceu A outra é menina. a menina, que é a CBS. Então, eles desaparecem 6 tributos, aparece só esse. Só que tem um detalhe, hein, Camila? Diga, porque daí eu vou comentar de mais um também. O imposto seletivo, E você ia falar. O imposto seletivo, exatamente, porque a reforma, além de trazer esses dois, ela também criou o imposto seletivo, que ele vai ter um caráter regulatório, né, Laércio? E que a ideia dele ali seria para desestimular produtos que são prejudiciais para a saúde, prejudiciais para o meio ambiente, tipo cigarro. É o que eles falam, mas na realidade ele tá vindo, olha, bem pesado, hein? Essa era a ideia, né? Mas o que o senhor tem para comentar pra gente sobre isso? Não, o IBS vem aí, ele vai, na realidade, ele vai fazer o papel do IPI. Então, por Exato. exemplo, ele vai entrar no lugar do IPI e ele vai ter uma arrecadação assim concentrada, determinados produtos. Então, por exemplo, estamos aí, depois nós vamos falar mais claramente, mas fica aí, nós temos para frente, Camila, nós vamos falar bem claro do imposto seletivo, do imposto né? seletivo. Então vamos entrar um pouquinho na transição dos modelos? Nossa, O que essa a gente transição, tem agora, né? assim, eu diria para você, é o que mais está preocupando hoje as pessoas. Porque, por exemplo, está todo mundo falando, olha, nós temos um sistema velho e temos um sistema novo. Como que está se dando? Porque, na realidade... Como substitui? Como que vai ficar, né? Vamos supor aqui, o primeiro ano, 2023, o que aconteceu em 2023? Houve apenas, Camila, uma reforma, a emenda que a gente uma tem, emenda né? na Constituição. Foi feita aquela emenda, a 132 ali, né? E o que ela trouxe? Quando as pessoas falam em Constituição Federal, todo mundo fica assustado, olha, é uma emenda. Na realidade, eu entendi que essa emenda, ela apenas tirou algumas coisas da competência tributária dos municípios, dos estados e da União. E centralizou. Isso, e colocou outros tributos no lugar. Então o que a gente pode dizer, basicamente, dessa emenda? Que ela veio para trazer as bases da mudança. Dividir isso? competência. Isso, trouxe as bases ali, deu o início da reforma. No Brasil, sem mexer na Constituição, não existe mudança no sistema. A gente não consegue, Não né? consegue. Então, 2023 foi um marco, foi uma autorização constitucional para, na sequência, vir a própria reforma tributária. Então a gente começa, a gente tem um marco aqui que vem de 23 com esse início
e vai até 26, que aí a gente vai ter lei complementar e ordinária. Vamos citar um pouquinho sobre isso? Ó, Que a gente então, tem? 2024 e 25. Esse ano, por exemplo, já é o primeiro ano de que tem que ser introduzido a legislação. E 2024. E o que tem até agora, Camila? Tem apenas 2 leis complementares. 2 leis. A primeira lei que trata da instituição do IBS, do CBS e do imposto seletivo. Então, veja bem. E tem a segunda lei que cria a figura do comitê gestor. Espera um pouco. Comitê gestor do quê? O que é o comitê gestor? Então, o que Vamos citar acontece? sobre isso. Como os estados abriram mão da competência que eles tinham sobre ICMS e os municípios de ISS, nós vamos ter apenas um administrador para o IBS a nível nacional. Será que isso é bom ou é ruim? Ou será que vai gerar insegurança jurídica? O que o senhor acha? Eu acho que de início vai ser problemático, porque é uma adaptação, é um convívio, só que eu acho assim que no longo prazo vai ser muito bom. Olha, até porque você vai estar descentralizando, né? O Estado não vai precisar gastar com regulação, com fiscalização, nem o município também, sabe né? que eu estava imaginando, por exemplo, quando deixar de existir o ICMS, como que ficam, por exemplo, todas as secretarias de fazenda que são estruturadas nesses 27 estados para cuidar do ICMS? Então eles têm a cobrança do ICMS, eles têm a legislação, eles têm toda uma estrutura. Por exemplo, aqui o Paraná tem uma Secretaria da Fazenda enorme. Sim. E ela vai ser assim esvaziada dentro da sua competência. Então a gente percebe que, na verdade, assim, os funcionários que estão agora, eles serão remanejados. Não sei se teria competência para todo mundo, né? Mas depois não vai precisar de contratação de novo pessoal nesse sentido, né? Eu acho que no longo prazo, as secretarias das fazendas, imagina, cada município, Camila, tem, por exemplo, lá um departamento do ISS, várias pessoas trabalhando. Isso não existirá mais. Então, na verdade, eu acho que o grande ganhador com a reforma tributária, em termos de custo financeiro, inicialmente serão estados e municípios. Né? E futuramente, por exemplo, nós temos os tributaristas. Então, nós temos aí um período até 2033 muito conturbado. Então, nós seremos muito importantes, nós, os contadores, economistas. Sabe que eu acho que vai dar um boom de trabalho nesse sentido, porque as empresas, né, o pessoal vai precisar de advogado, vai precisar de contador que entenda desse assunto, mas depois disso, que já tiver tudo implementado, talvez caia um pouco, né, Laerte? Eu acredito que sim, porque nós vamos ter o auge da nossa profissão, né? Não só nós, mas os advogados, contadores, economistas. De uma maneira mais geral, né? Sim. E vamos supor, estamos falando aqui de 24 ou 25. Então, nesse período 24 e 25, o sistema novo ainda não entra. Não. Nesse período vai ter definição ali, por exemplo, de alíquota do imposto seletivo. O que o pessoal está falando, Camila? Já saiu 2 leis complementares. E estão falando que vai vir uma terceira lei complementar para tratar da substituição tributária. Espera um pouco. Então ainda tem mais uma lei complementar, dizem que vem. Tem mais uma. Porque, você lembra no antigo ICMS, no ISS, tinha um problema grande, assim, entre aspas, de sonegação. Aí quando criaram esse mecanismo do recolhimento na fonte, onde, por exemplo, você tem um fabricante, vários comerciantes, aquele industrial, ele assume essa posição de reter o imposto de todo mundo na fonte. E isso daí vai ter uma lei complementar tratando desse assunto, e eu acho que hoje os estados, os municípios não ficam mais sem isso. Não, porque precisa, né? Precisa. É extremamente essencial. Então, nessa primeira fase que a gente tem ali, de 24 a 25, a gente vai ter definição de alíquota, vai ter o desenvolvimento do sistema de cobrança em si, né? A regulação, o regulamento... Vai ter o regulamento do IBS, do CBS nacional. Os 2 regulamentos, né? Porque a gente precisa seguir critérios para entender como que vai ser aplicado, como que o contribuinte vai fazer a arrecadação, né? Para pensar, Camila, nós temos hoje 27 regulamentos de ICMS no Brasil. Nós temos, assim, cada município tem uma legislação específica, né? E nós só vamos ter uma nacional.
Então imagina quanta legislação vai embora agora. Porque varia muito, né? Que nem, não são os tributos que a gente mencionou agora, mas se a gente pensar, por exemplo, no ITCMD, ele varia a alíquota de 2 a 4 a 5%, em cada lugar aplica de um jeito. Então, com esses dois impostos agora, né, para os federais que a gente citou ali, para os municipais e estaduais, ele vai facilitar demais a vida, Vai. né? Nós não vamos ter um ICMS, tipo assim, um IBS de Santa Catarina, Não. um IBS de São Paulo, um IBS do Rio Grande do Sul, não. A gente só vai ter um. Hoje, para o contribuinte, isso é muito difícil você entender a realidade de cada estado, cada município. Eu acho que vai simplificar a vida do contribuinte brasileiro. Muito, tá. Aí a gente vai um pouquinho para frente ali, no ano de 2026 já. O que a gente encontra? A gente encontra o ano de teste, né? É o ano do teste. Sim, de teste do CBS e do IBS. Mas o que tem 24, 25 ou tem que ser aprovada a reforma tributária? Primeiro mostra tudo ali, a alíquota, regulamento, tudo. Foi aprovado? Aí a gente entra pro ano de teste, olha que problema, né? O governo federal, os governos estaduais, o Congresso tem que aprovar em 24, 25 a reforma tributária completa. E eles têm o quê? Menos de 2 anos, né? Porque a gente já tá no mês aqui. Na verdade, nós temos 1 ano e meio para aprovar tudo isso. 1 ano e meio para aprovação. Aprovou, a gente entra em 2026, né? 2026 ali vai ser ano de teste, então a gente vai ter a alíquota de 0,9 a 0,1. Tipo a CBS vai ser cobrado com 0,9, que é o federal. Que é o federal, e o IBS, que é âmbito estadual e municipal, a 0,1. E veja, 26 anos nós vamos ter mais um problema, temos eleição para presidente da República. O primeiro ano de vigência de um pedacinho da reforma e já a eleição para presidente. Exatamente, vai estar um boom, né? Isso. Vamos ver o que vai acontecer, né? E aí a gente tem também o quê? A gente tem o recolhimento de tributos que pode ser dispensado, entendeu? Então como que vai funcionar isso aí? O que acontece? Com a introdução pequenininha do IBS e do CBS, esse valor poderá ser descontado do PIS e do COFINS. Então, para ter esse equilíbrio aí. E o que eu vejo assim, 26, então, é tipo assim, o teste. E 27, o que nós temos? No ano de 27 a gente já vai ter cobrança de CBS, vai ter a extinção integral, porque a gente já vai ter a extinção do PIS e do COFINS. Então, veja bem, então, a nível federal, o negócio está bem certinho. Então, em 27 anos, o primeiro ano do governo do novo presidente, você já vai ter a extinção do PIS e COFINS. Mas também tem do IOF Seguro, sabia? Isso, e o IBS, a CBS a todo vapor. A todo vapor, ela já vai estar lá sendo aplicada, tudo. E nesse mesmo ano de 2027, o IPI cai. Era isso que eu ia comentar agora, que nesse mesmo ano que a gente vai ter a redução da alíquota do IPI. Isso. E o IPI ainda não vai cair integral só em razão da Zona Franca de Manaus. Porque a gente tem uma parte ali que ainda vai se manter com vai se manter, mas para proteger a Zona Franca de Manaus. Sim. Então, 27 é o ano, por exemplo, que a reforma tributária a nível federal 100% integral, aplicada. Integral já, E daí no federal é o que a gente vai ter ali na redução de IPI, né, tudo. E no IPI, o da Zona Franca de Manaus, eles ainda mantêm 5%. Perfeito. Agora, aonde que vai ter a maior dificuldade aqui? Essa adaptação vai ser o convívio do ICMS e do ISS com o novo IBS. Exatamente. Então, eles vão ficar aqui, Camila, 29, 30, 31 e 32 casados. Opa! A aplicação conjunta ali, né? A gente vai estar com a alíquota reduzida em aumento da alíquota em outra, para a gente poder atingir um patamar de equilíbrio. Como é que vai funcionar? Olha só, Camila, aqui, vamos aqui só ler para a gente 29 vai ter, por exemplo, uma redução na alíquota do ICMS e do ISS em 10%. Tá, então vamos passar por ano, né? Então vamos por ano. Vamos entender. Então vamos começar pela redução. No ano de 2029, que está ali mais para frente um pouco, 10% de redução. Veja bem, vamos supor que se você tem uma alíquota de ICMS de, um exemplo, 10%, Sim. ela será 9%. E se você tem aqui uma alíquota, por exemplo, de 15% de IBS,
vai ser 1,5. Vai subir lá e vai reduzir aqui, E, né? e os dois sistemas juntos, olha só a confusão. A complexidade desse A sistema complexidade. por enquanto, né? Aí quando a gente entra no ano de 2030, a gente já vai ter 30%. No ano de 2031... Não, Camila, no ó, ano 2030 é 20%. é 20%. Exatamente. 31, 30%. Aí vai para 32, a gente já sobe para 40%, Laerte. E 2033, Aplicação zero. completa. Aí entrou o IBS e sumiu o ISS. Agora, eu fico assim pensando, o legislador ele tem uma sabedoria, né? Porque, tipo assim, ele tirou um pouquinho de um e acrescentou do outro. O bom disso é que até que a gente tenha a vigência integral, a gente vai tendo a atualização do modelo com redução de um e aplicação do outro. Não vai ser uma coisa brusca. Não. E, até porque eu acho que seria um trauma para os estados, uma queda de arrecadação, né? Sim. Porque uma implantação no sistema, assim, essa mudança, ninguém tem uma segurança completa. Então, por exemplo, o estado do Paraná poderia perder uma arrecadação assim, súbita de 15%? Não pode. Então, essa passagem até, às vezes as pessoas estão até criticando, olha, mas esse casamento está muito longo, esse casamento de 29 a 32, ele não poderia, é muito longo, poderia ser só um ano, não. Eu acho que é o seguinte, tudo que é devagarzinho é mais fácil de assimilar. Vai se adaptando daí, né? Uma fase adaptativa, não é brusco ali. A vantagem da adaptação também que eu vejo é, por exemplo, para nós que somos profissionais, advogados, será um momento assim ímpar, porque o que acontece? Nós vamos ser muito solicitados. Sim, as empresas elas vão precisar entender o modelo, entender a aplicação do modelo. Eu acredito que aqui vai ter problema judicial. Com certeza, porque até no próprio judiciário eu acho que terão muitas decisões conflitantes. Vai. Se aplica um imposto, se segue no outro, se pega aquele tributo ali, entendeu? Então, imagina também as negociações nesse intervalo, né, Camila? Tipo, governador brabo, prefeito brabo. Como que vai ser isso? Contribuinte não quer arrecadar dali, mas o Estado quer daqui. Então, eu acho que vai ter um momento bem complexo que vai necessitar de profissionais. Advogados, contadores, todos nesse sentido. Eu acho que isso é necessário, porque nada começa assim, e outra, tá mexendo numa estrutura assim, muito grande. Sim, a gente está mexendo a nível nacional, né? Você acredita, por exemplo, nós temos o ICMS, ele existe desde 1988. O ISS é muita coisa. Então nós temos aí 88, nós temos o quê? 30 e poucos anos? Não. Quase 40 anos, né? 40 anos no sistema. 40? Uhum. Como que se muda, por exemplo, todo esse sistema de arrecadação de um estado, do município, assim, não se muda do dia para a noite. Nem tem como, né? Porque para aplicar, para iniciar em 88 a gente teve um processo, né? Então agora a gente está substituindo tudo, a gente não está falando de um, né? Não é pouca coisa, não. É muita coisa. Então fica aqui registrado que até o momento, então, nós temos ainda, né, tem muita coisa para acontecer em 24, em 25 em termos de legislação. De concreto, então, né, Camila, temos o projeto número 1, que é a Lei Complementar 68 de 2024, Sim. que é a Lei Geral do IBS, da CBS e do Imposto Seletivo. E um outro projeto, por que não está no mesmo projeto? É porque são duas coisas, né? A segunda, o que a gente tem ali? Na segunda, que é a Lei Complementar 39, na verdade, 39 de 2024, ela apresenta os aspectos específicos, na verdade, né, da gestão financeira. Então, lá do comitê gestor. Isso, da gestão e da fiscalização do comitê do IBS. Nós vamos depois, mais na frente, Camila, falar desse assunto. Sim, eu acho que é bem importante, né, que a gente trata um tema específico sobre isso, né? Mas o que é importante, até no momento, duas leis. Não tem duas leis, em 2024. Não tem a lei da retenção na fonte ainda, não tem. Tá? Mas ela vai vir, pode acreditar. Olha aí, Camila, aqui o que nós estamos vendo aqui, ó, que é uma coisa assim muito interessante. O pessoal fala a burocratização, ou palavra difícil, ela vai funcionar? Vai, né, Camila? Vai, porque assim, se a gente pensar no sistema que a gente tem hoje, a gente tem um sistema super complexo. Que nem, se formos pensar em termos só de artigos, a gente tem 499, quase 500
500 artigos para tratar desses temas. Então, veja bem, a lei do CBS ela tem 500 artigos, mas quando a gente vê, por exemplo, hoje, aqui tem um estudo lá no Ministério da Fazenda, o ponto de vista dele vai desaparecer 76 leis federais e nós vamos ter apenas uma. Porque atualmente a gente tem 500 e poucos artigos que tratam só sobre isso. E aí, sobre isso, tá tudo dentro dessas 76 leis. Tem a legislação, por exemplo, do PIS e COFINS, que é enorme. Aqui a pessoa da Receita Federal entende que entre instruções normativas, legislação, existem 810 artigos só tratando do PIS e COFINS. Coisa. E se vai você deixar de existir. Na legislação de PIS e COFINS, não é um negócio tão antigo assim para ter tanta coisa, né? Tem tanta exceção lá dentro. É muita coisa. E também, Lerd, você sabe que tem 27 instrumentos regulatórios atualmente do regulamento do ICMS. É esse que a gente está falando, ó. Santa Catarina tem um regulamento, Paraná tem outro, todos os estados têm um regulamento, tem aquele legislador lá de executivo. Agora nós vamos ter só um regulamento nacional. Sim. Olha. Artigos específicos ali. E você acredita, tipo assim, regulamentos com 1.500 artigos, 2.000 artigos? Meu Deus, 2.000 artigos para Santa Catarina, 2.000 artigos para São Paulo. O contribuinte fica louco. Então essa simplificação vai ajudar muito. E os municípios não terão mais ISS, então nós não teremos mais a lista de serviços, nós não teremos mais o município legislando. Olha aqui, por exemplo, nós estamos em Curitiba, Pinhais tem uma legislação de ISS, Curitiba tem outra. Então tem aquela situação que, por exemplo, você mora em Pinhais e trabalha em Curitiba, ou você tem aquela questão de deduzir material, olha, na construção civil, tudo isso acaba. Até porque se a gente pensar aqui em Curitiba, a gente está falando de Curitiba e região metropolitana. Isso. É tudo muito perto, muito rápido, né? Curitiba e Pinhais, a gente tem 10 quilômetros de distância. 10 Vai quilômetros. de Curitiba para São José, a gente tem 12. É tudo muito perto, então acaba sendo duas legislações diferentes, mas que uma coisa só vai regular agora. E atrapalhando a vida, às vezes, do prestador de serviço. Né? Complica demais. Então, aqui, isso, nós estamos falando só da primeira lei complementar, a 68 de 2024. Que é essa estrutura dela, né? É a estrutura. Só tratando nessa estrutura, a gente já conseguiu aí uma redução de 76 leis federais, uma redução do decreto inteiro de ICMS. A vida do brasileiro vai ficar mais simples. Vai ficar mais simples. Isso daí nós podemos. E essa reforma tributária, quando apareceu a Constituição de 88 lá, eu não digo que o legislador foi assim irresponsável, mas era um momento do Brasil. Era um momento diferente de agora. Outra, lá naquela época não tinha a tecnologia, o conhecimento que tem hoje. Né? Então, um exemplo, ó, nós temos o regime do Simples, que engloba vários tributos e é administrado pela Receita Federal. Então, o município recebe a parte dele, o Estado recebe a parte dele, e ninguém precisa ficar lá incomodando uma empresa do Simples. A gente tem um centralizador que distribui tudo. Não é mesmo? Nós temos hoje uma Receita Federal muito eficiente. Sim. Então, por exemplo, por que o Estado tem uma outra receita ali? Qual que é essa necessidade, né, de manter? Porque se a gente pensar só em termos de tributos, até ok. Mas você está pensando em mover uma máquina pública específica, né? Que nem a gente citou lá no início. Eu tenho um departamento de ICMS em Curitiba, em Pinhais, em tudo que... De ICMS não. De ISS. De ISS. Em Curitiba, em Pinhais, em todos os municípios. É muita coisa se pensar em termos de Brasil. Tudo duplicado, né? Tudo duplicado. E aí nós temos obrigação federal, estadual, municipal. Nós temos que prestar conta para um, para outro. Criar obrigação. Tem todo mundo... E o que eu acho... Esse pessoal, por exemplo, de município, de estado, eles adoram criar obrigações acessórias. Acabou isso. Sim, não vai ter agora. Não vai ter. Então, a reforma está muito boa nesse sentido. Sim, ela está bem interessante, né? O que a gente pode falar um pouquinho também, Lérgio, é sobre a estrutura dessa lei complementar, né? Como que os livros estão divididos. Agora estudar essa lei complementar também, claro, até agora nós estamos só elogiando. Sim. Mas a hora que você começa a ler ali, são quase 500 artigos, olha, é muita coisa.
bem comprida, né? Que nem a gente tem ali uma estrutura de 3 livros para divisão, né? Isso. Vários artigos, vários capítulos, né? O que eles trazem pra gente. Ó, o que é importante nessa lei complementar? Ali, já no começo, Camila, nós temos a instituição, por exemplo, ela é bem clara, ó, esta lei institui o IBS, o CBS e o imposto seletivo. Já no começo ali, ela já solta isso. E já fala assim, olha, o IBS é compartilhado com estados e municípios. Ela já menciona, né? Já menciona. E o que é muito bom... Eu estou até tentando pegar a lei aqui também, que daí eu já vou lendo. Mas pode continuar nos comentários aí. E o que faltou nessa lei, né? Não é que faltou. A gestão da administração, do compartilhamento disso daí, está em outra lei. Então, por que não está dentro dessa própria lei? Foi uma questão estratégica, por exemplo, do Executivo com o Congresso. Então, o Congresso falou, olha, divide em 2 leis que fica mais fácil para aprovar. Né? E teve outra coisa também que faltou nessa lei. Se a gente conferir bem, o regime de substituição tributária ele não está na mesma lei, Não está, né? mas está anunciado que vem. Sim, ele anuncia que tem cobrança na fonte, que tem tudo isso, mas não tem ali o regime de substituição, né? Camila, então, como nós estamos falando da lei em si, nós estamos falando da estrutura, a estrutura do projeto, no livro número 1, né, Camila? Ali ele colocou, só para, veja bem, o que a gente está querendo com isso? Que quando você for estudar a lei, tomar um pouquinho de água. Quando a gente vai estudar a lei, eu já vou comentando alguns títulos. A gente tem no começo ali que tem o ICMS, o IBS, que eles são divididos em 9 capítulos. Aí a gente entra no título 2, né, que a gente tem os regimes aduaneiros, que são os regimes especiais, né? Ó, por exemplo, o título 3, né, Camila? Qual que é o nome em inglês? Cashback, né? Cashback. Isso. Então, o que tem lá uma previsão? Para as famílias de baixa renda, vai ter uma devolução, uma parte do CBS, uma parte do IBS. Mas tudo isso aí vai depender da lei, só está lá a previsão. Não sei, isso aí, eu acho que aí é um pouco... eu não vou falar que é um capítulo populista. A gente não sabe dizer ainda, né? Porque o que a gente tem? A gente tem um capítulo que ele prevê ali, devolução de tributo para a família de baixa renda. Mas a gente ainda não sabe exatamente de quanto será essa devolução, qual que seria o enquadramento ali para baixa renda, se seriam nesses programas que a gente já tem atualmente. Tipo assim, será que o pessoal do Bolsa Família vai ter isso daqui, né? Vai ser acrescentado esse cashback? São questionamentos que a gente vai ter mais pra frente. Eu acho que é uma parte burocrática que botaram na lei que poderia ter ficado sem, mas tudo bem. Talvez seja importante também, né? Porque a gente não sabe o que exatamente que vai ser previsto ali, né? Ó, já no título 4, Camila, tem aquela questão das alíquotas. Eu lembro nisso daí, quando estava no projeto de lei complementar, já começou esse problema, né? Por exemplo, nós profissionais liberais, né, nós advogados, contadores, nós não concordamos com a alíquota cheia. Então, teve negociação de classes, o Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente, ele teve, assim, para os profissionais liberais, foi uma peça importante. Foi bastante, né? Porque ele conseguiu dar um desconto para nós em 30%. Então, vamos supor que a alíquota seja 26,5%, a alíquota integral. Nós, profissionais liberais, nós não vamos estar sujeitos a essa alíquota. Vai ser uma alíquota com 30% de desconto. E eu não sei se o senhor lembra, mas quando a gente está falando ali em redução da alíquota, né, diferenciado nesse sentido, a gente tem de 30% a 60% que pode ter de redução. Isso. Aí já foi lobby de outras pessoas, né? Sim, não é profissional liberal, mas que tem essa possibilidade. Então, né? tipo assim, a lei, não é sendo que a lei não é igual para todos, a lei atendeu as características de cada classe de pessoas que trabalham. Então, só um comentáriozinho, né? Muito embora a lei ela seja abrangente, ela tem essas especificidades, né? Eu trato aqui do profissional liberal, eu trato aqui da CLT, sabe? Então ela engloba tudo isso, né? Não, é uma sabedoria do legislador que às vezes a gente fala, eu quero uma aplicação da lei igual para todo mundo, mas as pessoas não são iguais. São diferentes, né? Nós, profissionais liberais, nós temos uma realidade, lá no hospital é uma outra realidade.
por exemplo, a faculdade de ensino é outro, um outra hospital é outra coisa. Então eu acho que o legislador usou a sabedoria. Ele não utilizou da igualdade, né? Ele utilizou da equidade, né? Isso. Completando ali o que a gente precisa. Vamos né? falar, não podemos dar um tratamento de cerveja, tá? Tributação da cerveja pelo IBS, pela CBS, igual nós damos para um hospital, para um medicamento. É um absurdo, né? Porque é um a gente absurdo. tá falando de prevenção à saúde e prejudicar a saúde, do É, outro lado, né? então o IBS tem que ser diferente mesmo. Eu acho que as pessoas não são iguais. Existem pessoas assim, que geram muito empregos, pessoas que movimentam, que fazem bem para as pessoas. Não pode, tem que realmente ter tratamento melhor, não é tratamento diferenciado, né? Melhor e também diferente, né? E falando sobre esses tratamentos diferenciados aí, no próximo capítulo, no próximo título, na verdade, que é o título 5, ele faz justamente a menção sobre esses regimes específicos de combustível, de plano de assistência, os planos financeiros. Sim. Então eles já estão englobados nesse título. Que é a peculiaridade do negócio. No título 6 também, ali na sequência, a gente já vai ter os regimes próprios, que são do CBS, né, Lérdio? Sim. Olha aqui, o título 7, né? Já falamos dele? Não, 7 não. A gente acabou de falar do 6. Então vamos pro 7, Camila. Sim. Ó, olha uma coisa que tem, ó. A regulamentação, interpretação e fiscalização. Eu queria chamar aqui a atenção para a interpretação. Porque nós temos hoje, quando o comitê gestor, que vai ser apenas um órgão, ele vai, por exemplo, interpretar a legislação que antes ficava para 27 estados interpretarem, ficava para todos os municípios interpretarem. Então nós vamos ter uma segurança jurídica com relação à interpretação da norma. Sim, porque a gente está centralizando, né? Centralizando. E talvez, não que nós temos assim, por exemplo, estados e municípios, às vezes um corpo técnico bom num estado, mas no outro não é tão bom. E também tem aqueles interesses políticos na interpretação. Né? Isso. Eu acho que agora com essa centralização que está aqui previsto, vai ficar excelente. Sim, que vai ficar tudo mais padronizado, né? Padronizado, isso mesmo. E aí, para fechar o capítulo 1, o título 8, né, que fecha o capítulo 1, ele já engloba os regimes de transação. De transição entre esses sistemas tributários, né? O que a gente tem do antigo e o novo. E isso daí que, como diz, nós seremos importantes nessa transição, Sim, como a gente já falou. Super completo, até porque é bem importante ressaltar que para que o profissional ele consiga atuar nessa área, já é importante acompanhando, né, Lérdio? E nós estamos falando justo da Lei Complementar 68, estamos falando que das divisões que ela tem. Você que vai lá estudar, nós estamos falando, esse capítulo é importante. Na verdade, a lei é inteira importante, mas... Sim, mas é bom a gente ir mencionando, porque são peculiaridades que elas vão fazer diferença, né? Você ter conhecimento nisso aqui, no capítulo 1, no capítulo 2, né? Então estamos só falando do livro número 1, assim que o legislador fez a divisão. O livro 2 tá... Aí quando a gente entra no livro 2, a gente já tem a instituição do IS. Do IS, Imposto... exatamente. Quer falar um pouquinho sobre ele? Pode falar. Não, nós vamos falar mais à frente. Vamos deixar, né? Vamos então deixar. Vamos comentar mais um pouquinho sobre os livros. No livro 3, lembra que a gente falou sobre a Zona Franca de Manaus? Então. Ele vai entrar justamente Olha no que na livro Zona 3. Franca de Manaus, assim, ela foi criada e ela não consegue se manter sem ter um subsídio. Então, isso daí é uma coisa que... Bom, Zona Franca é um problema político, não é um problema jurídico. A gente vai continuar com Zona Franca, a gente já tinha Zona Franca, vai manter a Zona Franca, né? Tanto que a gente falou, caiu tudo, mas Zona Franca caiu? Não caiu. E agora a gente fica também pensando, né? Eles estão lá do outro lado do Brasil, isolados. Se tirar os incentivos lá, o que vai acontecer com todas aquelas pessoas? Como que vai ficar? É importante pensar por esse lado também, por esse lado, é o lado social, Sim. né? Porque às vezes as pessoas são contra, vamos supor, a ter uma tributação diferenciada, um incentivo, mas aqueles nossos irmãos amazonenses não sobrevivem sem a Zona Franca. Eles precisam disso, né? A gente tem que entender.
E outro ponto também, Lérgio, que dá pra gente citar um pouquinho, é sobre a incidência em si, né? Tanto do IBS quanto do CBS. Vamos agora falar bem claramente, né? Que nós estamos falando até agora, só que agora vamos clarear o que é o IBS e a CBS, ou seja, sobre o que ela vai incidir, né? Tá, então assim, sobre o que ela vai incidir? Ela vai incidir sobre todas as operações onerosas. Sabe o que eu lembro quando a gente fala do novo, às vezes a gente lembra do velho, né? Então, o velho tinha, a receita da empresa, toda a receita tributada, o faturamento, às vezes confundia essa palavra. Sim. Eu vendia mercadorias, tributava dentro da base de incidência. Eu prestava serviços, estava dentro da base de incidência. Dentro da base de incidência. Isso. Mas agora, ficou mais amplo? Ficou. Ficou, Leandro, ficou. Então a gente começa ali, né? Primeiro, não, continua, eu cortei o senhor. Não tem problema cortar. É porque o assunto é tão empolgante que às vezes a nossa, não digo ansiedade, mas a gente já quer falar, o senhor quer tá explicar. falando, eu já quero trazer um ponto, então continue sobre esse Então, ponto. uma coisa assim, quando fala assim, operações, ou seja, então, por exemplo, vamos supor, eu comprava e, vamos supor, eu fiz uma transação comprando direitos, né? Então, os direitos não eram tributados pelo ICMS, quando você comprava e vendia direitos. Ele não era tributado pelo ISS e agora ele vai ser tributado. Então, ele estava fora do campo de incidência desses dois tributos e agora ele vai participar. Entrou, né? Já entrou. Então, tá. Só mencionando em tópicos, assim, para deixar bem claro para o pessoal, o que a gente tem ali? A gente tem incidência sobre todas as operações onerosas, certo? Você lembra, assim, falando do verbo, hein? Tínhamos o ISS. Sim. Então, vamos supor, se você ir numa oficina mecânica e você falava, olha, eu quero consertar o meu carro. Vinha 2 orçamentos para você. As peças, que tributava ICMS, e o serviço ISS. O serviço você tributava lá com, por exemplo, 3%, 5%. O ICMS, 18%. Olha só. Duas então, alíquotas ali, né? Você lembra que a gente pedia desconto? Você vai na oficina, até hoje, você pede desconto, aí o pessoal lá da oficina fala, olha, no serviço eu não consigo, mas nas peças eu dou. Mas por quê? Porque a alíquota era 10 vezes superior na peça, então ele reduzia. Para ele compensava muito, né? Sim, então ele falava, eu te dou 30% de desconto nas peças. Aí as peças custavam R$1.000, ele fazia, por exemplo, por R$500, mas no serviço eu não mexo. Eles falam assim, né? E tem isso ainda, né? Tem. Mas por que ele fala assim? É porque ele tem uma alíquota de 2% sobre ISS contra uma alíquota, por exemplo, de 18% de ICMS. Então ele só dá desconto onde tem muito imposto. Onde compensa muito, né? Compensa muito. E agora, por exemplo, com o IBS, o CBS, isso se tornou irrelevante. Não vai fazer diferença. Até porque vai ter uma alíquota só. E não existe mais o irmão que cobra menos e o irmão que cobra mais, de tributo. E a gente vai ter também, vai ter incidência, né, desses tributos ali nas operações que elas não são onerosas, mas que elas estiverem devidamente previstas nos regulamentos. Isso. Ali, né, Tipo projeto, assim, né? Aquilo que você fizer de graça, um exemplo, de graça é uma palavra assim, aquilo que você doar ou que você fizer, quando listado lá, ela será tributada. Sim. A gente vai ter uma lista específica no projeto, né? Vai ter essa previsão do que vai ser tributado ou não. A gente também tem sobre o que a gente estava comentando ali, né? Sobre o fornecimento de bens e serviços de qualquer negócio também. Para o ICMS e o ISS era relevante essa separação. Agora se tornou irrelevante. Sim, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Então aquele truque da oficina mecânica acabou, né, Camila? Passou, ele caiu. Caiu. A gente vai ter... No bom sentido, truque, hein? Pelo amor de Deus. Truque, que o mundo... Não, mas assim... Só é modo de falar, né? A gente também tem a incidência, Lérgio, ali na compra e venda, na alienação, na permuta também tem, né? Na dação em pagamento. Por exemplo, hoje, se tiver uma dação em pagamento, é uma coisa confusa. Sim. Então, por exemplo, onde tem muita dação em pagamento? Né? No agronegócio. Acontece demais, eu compro insumos e eu faço uma dação de pagamento em soja, né?
Então, tudo isso daí, hoje, tem lá esse questionamento. Hoje não tem mais. E você sabe onde também tem? Não que seja muito comum, mas no interior eu tenho um processo que tem muita dação de pagamento no sentido de o advogado prestou o serviço, como é zona rural que está loteando, eles dão um lote. Entendeu? Então ele faz dação de pagamento. Essa troca. Isso, essa troca, Então, essa troca aí será tributada. Então, vai ter incidência nesse sentido. Até na locação vai ter incidência. sim. A alocação sempre foi a locação era uma coisa engraçada. Porque quem loca não paga ICMS e não paga ISS. Estava fora do campo de incidência de 2 tributos. E agora não vai conseguir escapar. Não vai entrar. Ele está igualzinho aos outros. Vamos fazer uma relaçãozinha rápida, Claro. bem explicativa da incidência ali, sobre licenciamento, concessão, cessão. Empréstimo, oração, né? Eu acho importante a gente citar um pouquinho sobre isso, né? Então vamos aqui, o licenciamento, né? Que era uma coisa que estava... a concessão, a cessão de direitos, ou seja, isso estava fora lá do campo de incidência do ICMS e do ISS. Essa nova legislação trouxe isso para dentro. Vai incidir agora, né? Então a gente tem ali... Você lembra a confusão, por exemplo, eu te faço uma concessão para você usar o meu programa. Então era serviço? O pessoal não era, tinha dúvida. Tem ICMS? Não. Eu deixo você usar a minha marca, né? O que era? A pessoa não queria pagar ISS e também não pagava ICMS. E geravam interpretações diferentes também, Sim. né? Nossa, o judiciário ficou lá definindo. Você lembra aquela questão das franquias dos Correios, que as pessoas falavam, não, eu não devo ICMS, eu também não devo ISS. Sim, Você não deve nada, então. Né? Foi muito questionado. Então, todo o sistema de franquia hoje ficou numa situação seguinte, vai ter que pagar CBS e IBS. Agora a gente já tem essa definição, né? Na doação onerosa também, no empréstimo. A gente vai empréstimo, nossa. Então, tudo aquilo que a gente tinha dúvida, se eu pagava isso, não pagava aquilo, agora paga. Agora paga. Não ficou isento, não. Vai pagar. Não ficou. E continuando também, eu acho que teria mais alguma coisa nesse sentido da estrutura que o senhor acha importante a gente mencionar? Porque como é muito grande... Deixa eu ver aqui na minha organização, aqui nas minhas anotações. Porque como ele tem muita coisa, muita estrutura, a gente vai abordar isso mais pra frente também, né? Claro. Olha, hoje a gente está fazendo uma introdução, Camila. Eu acredito, inclusive, que nós vamos ter que falar mais sobre esse assunto, porque isso daqui você não consegue fazer em uma hora, fazer uma explicação. É muita coisa, né, pra gente abordar. Olha, Camila, o que eu acho também, assim, o nome que você dá hoje para as coisas, por exemplo, o título jurídico, se o negócio é válido, se você teve lucro ou não, para o IBS se tornou irrelevante. Ele é irrelevante para o fato gerador, né? Irrelevante para o fato gerador, perfeito. Exatamente. Porque a gente tinha muita confusão, a gente tem, né, muita confusão, que nem se você coloca um valor e você coloca como receita. Mas será que ele era uma receita ou será que ele não era? Então, um desconto, né? Um desconto. A gente teve aquela questão também quando o desconto ele era posterior à emissão da nota fiscal. Você lembra aquele problema que você teve lá? O problema que até você conseguiu. Que eu solucionei o problema. Lá de uma empresa, uma concessionária de caminhões, que tinha aquela devolução lá do Se tem incidência de IPI na emissão da nota fiscal posterior. Não, sim, mas vamos supor que teve a devolução de parte do valor da operação, sim, aqueles também, descontos. O desconto foi posterior, né? Isso. Então hoje já é receita. É receita. E esse foi um grande de um problema, porque assim, as concessionárias elas estavam fazendo arrecadações que não deveriam ocorrer, né? Porque os valores estavam incidindo na base de cálculo de mais de milhões. Sim. Só nessa ação que o senhor comentou, a gente conseguiu levantar o quê? Uns 2, 3 milhões, entendeu? É muita coisa. É muita coisa. E só isso, de imposto recolhido é maior. E isso vai ter reflexo agora na reforma. Vai ter reflexo. Vamos, Camila, antes de encerrarmos, vamos falar sobre o comitê gestor. Então, o comitê gestor,
ele só vai existir porque existe o IBS. Sim, sim. Uhum. Então, o que acontece? Olha, eu entendo que houve assim uma renúncia por parte dos estados e municípios de uma certa autonomia. Teve tá? sim. Teve sim. E teve porque a gente está Agora, falando... é uma coisa que eu fiquei pensando, para que vai servir a Assembleia Legislativa na parte tributária, né? Pois é, você passa para analisar, né? Será que vai ter que, por exemplo, o que o comitê gestor definir, será que vai ter que ser ratificado ou confirmado pela Assembleia Legislativa de cada Estado? Pois é, será que ou vai pela ter Câmara essa Municipal? pela Câmara? Quando a gente pensa, né, no menor também, né? Seriam várias câmaras daí para... Assim, eu penso que tem a questão do princípio da legalidade. Uhum. Será que, por exemplo, quando o comitê gestor aprovar o regulamento lá do IBS, da CBS, será que, por exemplo, o município recebeu o regulamento? Eu entendo que ele vai ter que ter uma confirmação pela Câmara Municipal. Eu acho que eles têm que fazer esse papel de fiscalização ali, né? Agora, o que eles vão fazer também, né? Imagina, vamos supor que a Câmara não concorde com a ratificação. Ratificação, né? Ratificação, que deve ser diferente. Isso, Retificação só para aumentar. Uhum. Então, veja... Então, ratificar ou confirmar, né? Confirmar, então, esse princípio da legalidade. Então, nas assembleias, nas assembleias legislativas de cada estado, olha, nós vamos ter muita confusão aí. Mas... Então, vamos entrar na parte boa da reforma, né? Na a parte boa entrando nessa parte do comitê, que esse comitê gestor ele vai fazer justamente a unificação, né, Laércio, ali, das normas e tudo mais. Sabe o que eu penso assim? De repente, vamos supor, tem lá uma figura, uma autoridade máxima desse comitê gestor, ele vai ser quase tão importante quanto um governador, né? Ele vai ser o imperador do comitê gestor. Ele é o imperador do comitê gestor. Porque ele vai coordenar as atividades, vai fiscalizar as atividades, vai fazer representação, né? Então você pode, olha só o quanta coisa ele está tirando. É claro que tem a economia, mas a gente pode criar aí, olha, o que os governadores estão com medo? Criar um monstrinho aí. Tem isso também. O comitê gestor, ele vai fazer a representação também no âmbito judicial? Vai, e administrativo. Então os processos administrativos serão julgados pelo comitê. Ele é que vai ingressar com as execuções. Olha, então, tem muita coisa aí, ele vai esvaziar as procuradorias. Essa é uma parte bem boa, né? Porque a gente vai ter uma redução de custos para a pública, né? O meu único medo aí, esse comitê aí, esse presidente ali, aquelas pessoas ali, virarem um governador. Esse é o tal do monstrinho que a gente volta, né? Isso, Tá. Ele se tornasse uma pessoa muito importante. E olha, Camila, o que a gente vendo? Como que o comitê gestor será financiado? Ele vai ter uma parte da arrecadação para ele. Específico, né? Já vai específico. Ser destinado, né? Então, do total arrecadado no Brasil, aqui está estimando, olha aqui, 0,01% do produto da arrecadação. Então, vai ser assim, será que esse comitê gestor vai ser tipo uma receita federal? Porque quando a gente pensa em termos de percentual, 0,01 é pouco, mas você está pensando em nível de Brasil. Brasil, para um órgão, né? Para um órgão. E outra, por exemplo, quantos funcionários vai ter esse órgão? De repente a gente está pensando que a gente está reduzindo no município, no estado, e daqui a pouco nós temos aí 20 mil funcionários trabalhando no comitê gestor, né? Você já pensou se tiver um comitê gestor com 20 mil funcionários, 30 mil? Muita coisa. Aquilo que economizou no município está lá. Tá jogando para lá. Então, claro, né? É por isso que a gente vai trazer de volta esse tema aqui e com várias ênfases, vários tomara que pontos, as pessoas tenham sabedoria, porque a gente está exagerando, né, Camila? Dizendo que ele vai ser um governador. Mas é que a gente também fez uma propaganda muito positiva no início, né? Que Sim. vai unificar, vai trazer coisa boa, mas também a gente tem que ficar com o pezinho atrás, né? Tem que ter Sabe quem está com o pé atrás aí? É o governador do estado de São Paulo. Ele falou, nossa, é muito poder para uma pessoa, não pode ser assim, não. Teve alguma entrevista, né? Isso. Então, o governador do Rio também não... Ele falou, mas para desempenhar uma atividade tão simples, burocrática, para que tanta
tanta estrutura, né? Pode ser um defeito do Brasil também, né? É tipo assim, vamos torcer para que tudo dê certo. É isso que eu digo, né? A gente tem que torcer para que tudo dê certo, mas estar sempre acompanhando, fiscalizando, né? Porque é nosso papel, né? Isso vai ser aplicado sobre os nossos serviços, sobre os nossos produtos, né? Sabe que uma coisa que eu acho boa assim? Como ela tem uma programação para acontecer, então a imprensa, nós, as pessoas vão vigiar muito, porque nós não somos mais aquele Brasil lá, vamos criar essa estatal aqui, as pessoas estão vendo, nós temos assim governadores bons que não querem isso, olha, é uma coisa simples, não vamos deixar isso aqui virar um monstro. Claro. Até porque daí a gente já entra no corpo diretivo, né? Se você for pensar, vão ter 54 integrantes, não vai ser isso? Vai hoje no comitê? Perfeito, mas sabe que os integrantes terão outros funcionários, né? Sim, mas assim, a gente pensa em 54 integrantes. 50% desses integrantes eles vão ser dos estados. E 50% dos municípios. Então, só que vai ter. Só que essa questão aqui não vai ser um por estado, entendeu? Vai entrar uma equipe, né? Mas vai ser proporcional à população. Então São Paulo terá mais peso nas decisões. Com certeza. Isso a gente tem que levar em consideração também, né? E também tem que analisar outros fatores, né? Por exemplo, a transição ali do ICMS, do ISS pro IBS. Ela vai ser complicada, não vai? Tem um termo que o pessoal está usando que ela vai ser dolorosa e dolorosa. E eu acredito que vai ser dolorosa. Você conviver com dois sistemas. Olha só, Camila, nós vamos ter a fiscalização lá do comitê gestor. E nós vamos ter o auditor fiscal aqui do Paraná fazendo também uma fiscalização. Fazendo uma fiscalização, então nós vamos ter duplas. Outra, será que esse pessoal, nessa transição, não vai dar uma briguinha, não? Com certeza vai, né, os procuradores, os novos procuradores, o pessoal do comitê gestor, eu não quero a procuradoria lá do pessoal de Santa Catarina se metendo nesse assunto. Os contribuintes, eles talvez não aceitem a carga tributária, enquanto isso que o Estado não vai querer abrir mão da arrecadação, então a gente vai ter aquele caos inicial, né? E uma coisa, imagina, eu fico pensando assim, vamos supor, tem uma empresa que ela queira se instalar em Santa Catarina. Vai lá conversar com o governador já não resolve mais, o comitê gestor já não resolve mais. Então, eu acho que isso pode ser uma parte boa, porque tinha muita gente instalando empresas em razão de incentivos fiscais. Então, agora, se ficar pendente lá no comitê gestor, então não vai ser tão fácil assim você ficar escolhendo o benefício, né? Não. Até porque a gente tinha muita questão de benefício, né? Quando a gente falava em locadoras de veículos, vai para Belo Horizonte que sai mais barato, entendeu? A gente tinha muito isso. Entrada que nem lembra aquela última transação que a gente fez no avião? Joga para o Espírito Santo que lá vai ser mais barato, depois você joga para cá. Isso, é verdade, entendeu? Eu lembrei agora essa história do avião que fazendo a importação pelo Espírito Santo era melhor. Agora acabou com isso. Não tem. A gente está falando em termos de Brasil, não de segregação. Se você está lá no Mato Grosso, você comprar um avião, já desembaraça lá. Vai direto. Como diz, eu acho que o caminho dos planejamentos tributários ficaram mais difíceis. Serão mais difíceis. Serão mais difíceis e você está simplificando também, Simplificando, perfeitamente. E vamos falar então do último assunto, Camila, para encerrarmos. Eu acho que a gente tem que encerrar, porque senão o pessoal já vai estar esgotado. Já faz quanto tempo que nós estamos falando, Camila? Olha, sabe que eu não sei, porque esse tema foi tão completo, né? Eu acho que já tem 1 hora aqui, Laerte, que a gente está falando. Então vamos fazer o seguinte, na próxima live a gente continua? Sim, na próxima a gente continua, mas o que a gente pode fazer é que tal se a gente fizesse umas perguntinhas aqui rápidas, só para fazer rememorando o que a gente tratou hoje, porque foi muita coisa, não foi? Foi muita coisa. Então, a gente faz umas perguntinhas. Ela tá com as perguntas aqui, ó. Elaborou algumas coisas só para fazer um repasso, né, do que a gente tratou. Que nem assim, Laerte, se eu pensar em quais são os principais objetivos da reforma tributária, o que o senhor traz pra gente? Eu acho que o objetivo, a gente precisava dessa reforma, viu? A gente pode ter, às vezes, questões, a gente tem que ser apolítico agora. Eu acho que essa reforma era necessária. A gente precisa simplificar. E outra, a gente precisa criar uma disciplina para o município, para o estado. Então, é uma coisa. E o propósito do imposto seletivo? Eu acho muito bom.
Porque Sim. nós temos que, eu inclusive eu acho que aquela lista deveria ser até maior, porque a gente tem uma situação que pessoas vendendo produtos nocivos na mesma igualdade tributária de outro. Não faz sentido, né? Não faz A gente ter sentido. esse tipo de Pessoas coisa. vendendo bebida alcoólica com a mesma tributação de uma pessoa que vende remédios. Não tem como você... Nivelar um serviço médico a um serviço de malefícios, né? Não dá. Não dá. Então a gente tem ali, né, simplificação, tá promovendo a fiscalização centralizada, né, todas essas coisas, né. O que eu digo assim, eu não tenho ainda um ponto de vista assim sobre a transição do ICMS, do ISS para o IBS. Se esse tempo de 4 anos não é muito longo, mas eu acho que o legislador, o pessoal tem uma sabedoria. Eu acho que é assim, entre começar e terminar uma relação, 4 anos de convívio entre esses tributos, que talvez pudesse ter sido encurtado para 2 ou para... que 4 é muito tempo. Mas se você pensar... Mas é uma a gente questão tá falando, subjetiva, sim, tá? Claro, a gente está falando no tempo de um governo, né? É um tempo de 4 governo, é anos. 4 anos. E às vezes a gente tem governo que entra e não consegue fazer em 4 anos alguma coisa, né? Aí as estimativas de alíquota, né? A pessoa está muito curioso, Camila, para saber, olha, qual é a estimativa de alíquota do CBS e do IBS juntos? Então, eu acho que a gente tem que pensar, que nem a gente citou ali no início, né? Do 0,9%, de 1%, né? Então a gente tem ali 10% de alíquota. Mas você vê que a projeção, Camila, hoje o IBS é para ser o dobro do tamanho do CBS. Então, por exemplo, se tiver uma arrecadação de, um exemplo, um número, 100 mil, o CBS vai ser 200 mil. Até porque o CBS vai ser dividido entre Estado e município. São 2, né? São 2. Então, na realidade, até a proporção... Então, por exemplo, o Estado do Paraná abriu mão da competência tributária do ICMS. Curitiba abriu mão da competência tributária do ISS. Sim. E, na realidade, só a União ganhou, né? Só a União, em tese, está ganhando. Só está ganhando, porque... Então... Tá, e assim, ó, se a gente pensar em termos de impacto, qual que é o impacto dessas alíquotas na arrecadação? A gente tem redução de carga tributária? O que você acha? Eu acredito que não. Sabe o que acontece? Eu acho que o maior medo nosso hoje é você aumentar os teus tributos. Reduzir, eu não acredito, porque difícil, eu não vi ninguém reduzindo, por exemplo, Curitiba passou a gastar menos. Não passou, né? Porque eu até estava lendo esses dias algumas notícias que elas citavam, né, acerca da redução da carga tributária para alguns e manutenção para outros. Mas isso que eu fiquei pensando, será que de fato teria uma redução? Eu acho, talvez no longo prazo, né, Camila? Porque nós estamos vendo o seguinte, 32, né? 32, 33, né? 33. Então, talvez o peso do Estado sobre o contribuinte, com essa reforma, a tendência é diminuir. Sim. Porque nós temos funcionários assim, profissionais, né? Que para o orçamento do Estado são pesados. De repente você pega lá tantos auditores, tantos procuradores. Mesmo, né? E vai dar reflexo até no judiciário, né? Vai dar reflexo em tudo, né? Vai ter em tudo. Então, eu acredito que essa redução de custo vai surtir efeito lá na frente. Né? Porque vai ter muita gente que vai se aposentar, não vai precisar repor aquele funcionário, não vai precisar repor aquele julgador. Porque se a gente pensar em como está agora, a gente não tem os funcionários, por mais que eles sejam remanejados, né? Agora, a partir do momento, não vai ter nova contratação, né? Não vai ter essa necessidade. Não vai ter sentido, né? Exatamente. Bem, eu acho que a gente abordou bastante coisa hoje, né, Laércio? Nossa, muita coisa, muita coisa. E a gente ainda tem muita coisa para tratar, então a gente ainda vai vamos fazer o seguinte, 2, 3 lives sobre esses assuntos. Até porque a gente está falando, mas de concreto nós temos 2 leis complementares. Então nós falamos hoje dessas 2 leis. Vai aparecer o regulamento. O pessoal diz que vai mexer também no imposto de renda. O próprio projeto, né? O próprio projeto. Esse projeto, quem disse que ele vai ser aprovado assim? A gente não sabe se vai ter artigo que vai modificar, vai incluir, o que vai acontecer, né? Na verdade, nós entramos no período de batalha de aprovação. Isso. Então tá bom. Eu acho que a gente também pode esquecemos de falar do nosso e-book. Começa com o senhor e depois eu falo do Dante. Temos um e-book aqui, por exemplo,
se você quer aderir aqui à nossa comunidade, nós estamos dando um e-book de graça, né, Camila? Qual que é o e-book que é de graça? De graça. Eu não vou nem comentar o nome do e-book agora, porque eu quero que o pessoal vá atrás, hein? Mas a gente tem um link aí, tem um e-book que tá muito bacana, que a gente tá tratando justamente sobre, né, essa parte tributária. Das dívidas fiscais, né? Das dívidas fiscais. Ó, o senhor já deu uma pincelada ali sobre as dívidas fiscais. E depois disso, a gente também tem um e-book, esse não é grátis, mas vale muito a pena. Aquele do imposto de renda, né, Camila? Nossa, olha o trabalho que eu e a Camila nós fizemos nesse tempo todo. Nós gostamos muito do imposto de renda. Então, eu entendo que o advogado, Camila, e o contador, eles não são os mesmos profissionais. O contador lê a legislação de um jeito e o advogado do outro. E nós geralmente lemos a legislação naquela parte problemática. E nós fizemos um capítulo, né, Camila, só tratando de questões de omissão de rendimento e questões de autuação fiscal. Aí o pessoal fala, mas você está tratando do caixa 2. Não existe essa palavra. É omissão de rendimento. E lá a gente fez uma catalogação, uma seleção de todos os assuntos. Ele é bem completo. Legislação, jurisprudência, tem comentários. Então, e ele dá quase, se eu não me engano, 400 páginas, porque é muito grande. Por aí. Ele é um livro mesmo, né? Ele não chega a ser um e-book de 10, 12 páginas. Não, completo. E no que a pessoa compra, nós vamos fazer essa transferência para ele. E se ele, Camila, quiser falar sobre, tem uma lista, um índice. Se ele quiser falar com a gente sobre aquilo lá, é só pedir uma vídeo, né? Sim, a gente faz consultoria, a gente faz mentoria, então pode aí você pode escolher eu ou a Camila ou nós os dois. Aí fica a teu critério. Então, pessoal, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, comentem aqui, façam comentários, façam, né, curtir também no nosso vídeo. Faça tudo um pouquinho pela gente. E acompanhe, porque o conteúdo, ele realmente é um conteúdo que ele abrange advogados, abrange contadores, mas a população também precisa saber disso. Nossa, claro que precisa. Então não é um conteúdo que ele está restrito para aquela profissão. Não. Ele é um conteúdo realmente que abrange a população como um todo. Você está falando do e-book, né? Não, eu tô falando do e-book, tô falando dos conteúdos que a gente Sim, faz no nosso canal, entendeu? Nós aqui, eu penso o seguinte, Camila, agora nós estamos aqui nesse bate-papo, mas nós trazemos muito conteúdo, muita coisa que está acontecendo. Notícias atuais. Sabe uma coisa que quando até o pessoal que quis produzir esses vídeos, eu falei, olha, não vamos ficar naquele negócio de ficar falando o nome das pessoas que estão aqui ouvindo, porque a gente fica muito mais preocupado com a pessoa que está, fulano está presente, não sei quem está presente. Não, o nosso objetivo aqui é transmitir conteúdo. Sim, trazer o que a gente conhece, estudar para poder trazer, né, Léo? Perfeito. Então é isso, acho que por hoje a gente encerra, né? Um abraço para você. Eu vou sempre me despedir de vocês assim. Tchau, pessoal, até mais.